quero falar hoje de um tema assim muito importante. Você, fazendo uma pergunta, você sabe qual a diferença de ter prosperidade, ser uma pessoa próspera, ou uma pessoa que tem riquezas? Qual a diferença? A gente vai estar falando sobre esse tema que é muito importante. Qual a diferença? Pessoas ricas, ou seja, aquelas que têm muitos bens materiais, têm muitas propriedades, fazendas, N coisas, né? Carro importado ou carro do ano, tem muito dinheiro na conta. Isso aí é uma pessoa rica. E a pessoa que tem prosperidade é aquela pessoa que tem um salário, às vezes eu tenho um salário mínimo, né? 1.000 e poucos reais. Mas essa pessoa, ela, como se diz, se vira nos 30. Ela vive bem e feliz com o pouco que ela tem. Dá até a impressão que ela fez um curso ela fez uma faculdade de contabilidade, porque ela sabe administrar muito bem esse pouco que ela recebe todo mês. E ele consegue, tem gente que mora até de aluguel, ganhando essa quantia, compra os alimentos, cuida dos filhos e faz. É um milagre, ele resolve assim a situação e vive, ou sobrevive, né? Tem a diferença de viver e sobreviver. Tem gente que vive com pouco e é feliz, uma pessoa alegre, animada, de alto astral. E tem uns que ganham até mais, assim, recebe mais financeiramente, mas não vive, só sobrevive. Porque é uma pessoa triste, amargurada, nada tá bom, não agradece nada. Então essa pessoa sobrevive. Aquele que vive com pouco, mas vive feliz e sabe administrar, eu conheço várias pessoas que vivem com muito pouco. Assim, é claro que se tiver mais é bom, né? Lógico. Mas ele sabe administrar aquele pouco. Tem que ganhar pouco. Às vezes a pessoa não tem uma faculdade, não tem um curso legal, a renda dele é pouca, porque a profissão dele tem aquele valor. Então, cada um com seus problemas, né? Não tem como. Eu mesmo, eu não tenho estudo assim, eu nunca fiz faculdade. Então, eu tenho que conformar com o que está dentro da minha área, né? Da minha capacidade. É assim. Então, dentro dessa capacidade, tem pessoas que, meu Deus, é uma pessoa que tem prosperidade. É feliz e não passa fome, não. Vive. Tá nem aí, sabe? É feliz e vai e volta e não tem tanto medo. Uma pessoa, nossa, eu acho bacana, muito bom. E tem pessoa, é uma pessoa rica, assim, considerada assim, com a riqueza, assim, uma riqueza de administração, sabe viver, sabe, é feliz. Então, a pessoa não rica de financeira, mas é rica em virtude, em caráter. Entendeu como é a diferença? E tem pessoas, igual eu já falei, que tem tudo. É uma pessoa até milionária. Mas eu tô falando porque eu conheço pessoas assim, que tem financeiramente, não precisa te esforçar para nada, ele tem muito. Mas é uma pessoa que muitos deles não, ele vive para proteger o patrimônio dele. Quase que não desfruta. Tem um amigo meu que já me contou uma história de uma pessoa que tinha muitos bens, sabe? Bem mesmo financeiramente. Mas era assim, ó, tinha dó, aquela dó de gastar, nossa, vivia para proteger aquele patrimônio. O que aconteceu? Se foi, não desfrutou, tinha dó de comprar até um alimento, uma coisa assim que fosse assim, um preço mais assim, elevado. Ah, não, nossa, tá muito caro isso aí. No fim, se foi, não desfrutou do bem que ele trabalhou, lutou tanto para adquirir, aí no fim fica para quem não ajudou ele, nem nada. As pessoas que ficou lá que não vai dar nem vai dar valor.
que está desfrutando. Você viu a diferença entre viver e sobreviver? Aí pessoas que têm muitos bens, a maioria, eu não conheço todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, às vezes eu estranho até eu mesma, estou procurando me conhecer cada dia, mas eu já ouvi falar muitas histórias de pessoas que têm bens materiais assim com abundância, mas não vive. É medo de tudo. Tem medo, não pode sair na rua porque tem medo de tal coisa. Ah, aquela preocupação, a casa cheia de tanto, sabe, de tanta segurança, de tanta coisa. Mas a palavra de Deus fala, se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. Sentinela é o guarda, né? Que protege um patrimônio. Se Deus não estiver acima protegendo, não adianta nada. Porque o povo entra em lugares que é uma fortaleza, né? E faz a bagunça. Então, a nossa segurança tem que estar primeiro, ó, em Deus. Então, é aí que está a diferença entre ser rico e ser uma pessoa que tem prosperidade. Entendeu? Tem gente que é rico, mas é pobre de espírito, sabe? Só vive com medo, igual eu falei agora, só vive inseguro, não tem paz na alma. E é aquele medo, sabe, de alguém ir lá e querer adquirir aqueles bens dele. É claro, tem que proteger mesmo, não vai deixar também, ó, Deus dará, né? Claro que tem que cuidar. Eu tô falando de ser inseguro demais, sabe? De ficar com aquele medo, aquele pavor. Pessoas que têm, assim, que é mais bem financeiramente, ele despreza, assim, os parentes, por exemplo. Eu falo com conhecimento de causa. Parentes que são melhores do que a gente financeiramente, se desligam. Eles têm medo até da gente passar na rua na casa deles. Parece que acham que pode só pedir, sabe? Eles acham que a pessoa que não tem muitos bens materiais pensa que está aproxima de uma pessoa que tem só para pedir, sabe? Pedindo esmola. Não é bem assim, né? Não é bem assim as coisas. Então a pessoa não vive seguro o tempo todo. Entendeu? Você pode ir nos bairros, assim, nesses bairros mais afastados, que você vai ver as pessoas lá, são bem tranquilos, não se preocupa tanto, porque não preocupar para quê? Ele tem que fazer o que ele tem, assim, sobreviver com o tanto que recebe, não tem de onde tirar, então tem gratidão. Aí tem gente que fala assim, os ricos não sei o que, não vai ser... Não tem nada a ver, gente. Tem pessoas que são pobres, assim, melhor um português, claro, pobre mesmo, pobre. É uma luta todo dia. Que não tem um pingo de humildade. Pisa no carro dele pra você ver se ele é humilde. Quer dizer, e já tem pessoas que têm muitos bens materiais que são pessoas de boa, são pessoas humildes, é diferente. Pessoas que perdoam. Quer dizer, então, riqueza e pobreza não tem nada a ver com salvação. O povo põe isso na cabeça. Não pode ter dinheiro, senão não vai para o céu, não sei o quê. Dá aquela impressão que quem é mais humilde, quem é pobre, que vai ter salvação. Não é bem assim, não. Não é assim. Tem que ter o coração quebrantado. Igual eu terminei de falar, né? Tem gente que é pobre de marredeci, como diz a palavra. Acho que é assim, né? Mas não tem um pingo de humildade. Mas é nada. Então, pobreza não é símbolo de humildade, não. A humildade está aqui, ó, no coração quebrantado diante de Deus. Pessoas que têm caráter. Pessoas que, sabe, têm gratidão no coração. Isso que é ser humilde. Não é questão de você ter poucos bens financeiros, não. E aí fica essa ilusão, né? Achando que é bem assim, né? Não toma arrumar a vida com certo, faça o bem para você diante de Deus para ver. Confie porque, sou pobrinha, coitadinho de mim. Deus não considera ninguém coitadinho. Para ele todos são iguais. Igual eu já falei agora há pouco, a diferença é porque tem gente que sobressai. As pessoas sobressaem melhor, porque ele procura aprender mais as coisas da vida, já nasceu em berço de ouro às vezes. Ou os que não nasceram, mas eles lutam e procuram melhorar. E prosseguem.
A diferença é essa. Deus não faz acepção. Você acha que Deus vai achar, meu filhinho, tadinho, tão pobrinho, tem as coisas, recursos, ele já está seguro. Não é bem assim não. Cada um tem que pegar a cruz e, seguir Jesus e cada dia procurar melhorar. Nós não podemos ficar preocupados demais com as coisas materiais. Aqui, tem uma leitura aqui, que está aqui, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 22. Depois, se você quiser conferir na sua Bíblia, que fala assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, preocupados. Ai, meu Deus, o que vai acontecer comigo amanhã? Ai, eu tenho conta para pagar. É ruim também, né? Se a gente não tiver fé, a gente preocupa mesmo. E é tanta coisa, e preocupa com amanhã. Ai, meu Deus, o que será de mim amanhã? E está falando para nós não preocupar com o dia de amanhã. Deus deu, foi o hoje para nós. O amanhã pertence a Ele. Então Ele fala, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O que vocês vão comer? O que vocês vão beber? O que vocês vão vestir? Está falando para nós não preocupar tanto com essas coisas, porque Ele cuida de nós. Ele sabe que nós necessitamos dessas coisas. Aí Ele fala assim, observai os corvos, que eles não semeiam, eles não plantam, não semeiam, né? Plantam, não semeiam, não colhem, não tem nada guardado nos celeiros deles. Eles vivem hoje e Deus sustenta eles. Observai os pássaros, né? Da mesma maneira, os pássaros estão aí cantando, com cheio de gratidão. Eles não plantam, não colhem, não preocupam com nada, com o dia de amanhã. E Deus cuida de cada um deles. Aí ele fala, e vocês, seres humanos, não tem muito mais valor do que os pássaros? Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar dos seres humanos? Aí fala, né? Não preocupe com o que você vai vestir, porque Deus, o nosso Pai, sabe que nós necessitamos de comprar roupa, né? De comprar calçado, essas coisas. Ele falou, observar os lírios do campo, que eu acho lindo os lírios. Pensa, é uma flor maravilhosa, um espetáculo de beleza. Os lírios do campo. Nasce lá no campo, lá largado, lá e é maravilhoso. E Deus fala assim, para nós observar os lírios. Tá lá, eles não fiam, não tecem. E Deus falou, nem Salomão, que foi o rei mais rico, o homem mais rico que houve aqui na face da terra, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como um lírio do campo. Olha como que Deus pega os exemplos das coisas mais simples, né? Para falar conosco. Para nós observar. Tá lá os lírios lá, jogado, largado lá no campo. E é uma beleza, sim, que está falando na palavra que nem Salomão, que tinha riquezas assim, nem ele se vestiu tão bonito, tão bem vestido como os lírios do campo. Essa palavra bonita? Então, nós não devemos preocupar. Ai, o que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Às vezes a compra do mês está assim, já no finalizando, aí vai preocupar, nossa, e agora? Tá, o preço tá as coisas, que não sei o quê. E começa a se preocupar demais com o alimento. Deus falou, não, a vida, você, sua alma, vale muito mais do que os alimentos, do que as vestes. Por que você está preocupado? Eu cuido de você, Ele cuida mesmo. Ele cuida de nós. Ele só recomenda assim, para nós não preocupar. Ele fala, olha, não se preocupe, busca o meu reino e a minha justiça, que essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que fala esse versículo errado. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, busca o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, Deus não falou isso não. Se você estiver lendo assim na sua Bíblia, você está lendo errado. Ele falou sobre essas coisas, sobre o alimento e sobre as vestes. O que vestir, com o que calçar, com o que se alimentar. Ele, no texto aqui, depois você lê aí, você vai entender.
No texto está falando para nós que ele cuida de nós nessa área da alimentação, porque ele sabe que é importante nós ter uma boa alimentação, ter roupa para vestir. Aí lá no final ele fala: busca o meu reino e a minha justiça, que essas coisas que estão aqui, eu terminei de falar, vos será acrescentada. Entendeu? E as demais coisas, a gente corre atrás e vai conseguir. Que é adquirir bens materiais, outras coisas. Você já viu Deus aumentar, multiplicar dinheiro para alguém? Ele fez milagre? Oh, pega uma notinha, uma moeda aí que eu vou multiplicar ela. Um monte de moeda. Não existe. Ou você já ouviu Deus falar assim: oh, você vai ganhar um carro. O carro cai, vira uma mágica assim, o carro aparece. Não existe isso. Aí, ele multiplicou, foi os pães. Você viu a história lá, que ele multiplicou os pães, os peixes, os peixinhos. Fala peixinhos no diminutivo porque era uma multidão de gente. Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, tá? É assim na palavra. E aquela multidão se alimentou. Ele multiplicou o que já tinha. Quer dizer, tinha um menino, um rapaz vendendo 2 peixinhos e os 5 pães. Porque já tinha um começo. O que ele fez? Colocou nas mãos, apresentou a Deus, abençoou. Ele não ficou lá desesperado. Ô, pai, aumenta esse... Como é que eu vou fazer? A multidão, pai, aumenta aqui. Olha aqui, só tem isso aqui, Senhor. O que eu vou fazer? Não. Os discípulos estavam preocupados, mas ele não. Ele simplesmente colocou aqueles pães, apresentou os peixes, agradeceu. Obrigado, pai, por esse alimento. E falou para os discípulos servir a multidão. E todos comeram, ainda sobrou ainda. Quer dizer, ele preocupa em cuidar de nós, do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É onde que ele usa os seres humanos, né? Para ir e vir, falar. Então, tem que estar forte, né? Cuidar da nossa saúde. Então, é isso que fala. Vou repetir mais uma vez. Você que lê esse versículo, presta atenção. Presta atenção no que está escrito na palavra. Não é falar, buscar o reino de Deus e a sua justiça e toda. A gente fala até assim, todas as coisas o serão acrescentadas. Não. Se você estiver lendo dessa maneira, está errado. É só o que está escrito aqui, ó. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 22. Você pode conferir aí. Essas coisas, quer dizer, ele está falando mal de te dar caixa, da casa, te dar não sei o quê? Não tá. Falou do alimento e das vestes. Essas coisas vos serão acrescentadas, para nós não preocupar. Que ele vai cuidar, vai haver uma maneira que nós não vai passar fome, vai ter roupa para vestir. Porque se nós estiver bem alimentado e vestido, a gente vai ter força, ter coragem, ter ânimo para trabalhar, para adquirir os bens materiais. É assim. A gente tem que observar o que a gente lê. Se você pega um livro, pode ser um livro de um escritor famoso, uma revista, um jornal. Vou ler uma notícia aqui. Aí você não vai entender. Você tem que prestar atenção no que está lendo. Seja um livro, seja uma revista, seja o que for que você for ler. A Bíblia, então, tem que prestar atenção nos pontos, vírgulas, porque senão a gente entende de uma maneira errada. Aquele versículo que fala assim, eu vejo muita gente falar assim, e está errado. Que fala assim, ó, os humilhados serão exaltados. Eu nunca vi esse versículo na Bíblia, não. Os humilhados serão exaltados? É assim. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Os que se humilham diante de Deus, tem humildade, um coração quebrantado, Deus vai exaltar essa pessoa. Gente, eu vou beber água.
Deixei minha tacinha aqui com... Olha que chique. Água é vida, né? Tem que beber muita água. Tá? É bom pra nossa saúde, faz bem. Ó, bonita a água. Tem gente que não gosta muito de beber água. Eu tenho uma irmã mesmo que ela bebe pouquinha água, fica admirada. Eu falo, meu Deus, eu bebo tanta água. E ela, não, se deixar até esquece de beber água. Eu falo, nossa. Mas tem que beber muita água. Então, é assim. Aí a pessoa não presta atenção no que está lendo e sai falando. Eu mesmo entendi muito tempo da minha vida, eu entendi errado. Porque eu ouvi, não prestava atenção no que estava lendo. Tem nada de aqueles que é humilhado será exaltado. Ué, Deus não dá essa brecha para o mal, para os nossos inimigos nos humilhar, não. Ele fala que os que se humilham diante dele, ele vai exaltar. É assim. Temos que prestar atenção, né? No que a gente está lendo, para a gente não errar. Por isso que a gente fica, às vezes, assim, confuso. Ai, meu Deus, a pessoa falou assim, o outro falou de outra maneira, e não sei o que, e a gente, no final das contas, não entende. Ora, a gente quer aprender corretamente, ó, lê isso aqui. Aí sim, você vai entender direitinho. Tem gente que vem com as coisas esquisitas, sabe, umas doutrinas que sei lá de onde que tirou, e o povo acredita, porque não tem conhecimento. Deus falou, que nós erramos por não conhecer as escrituras, né, o poder de Deus. É o que eu terminei de falar. Porque não lê, só quer ouvir baboseira que o povo fala por aí. Tem muitas coisas que estão falando errado. Tem coisas certas, mas mesmo eu só acredito no que está escrito nessa palavra. Não sei o que. Onde está escrito isso aí? Foi Jesus que falou? Me mostra e confere onde que você leu isso aí. Mas está na palavra. Então, me mostra. Eu vou lá. Se não tiver, filho, ó, dá licença. Não vem falar coisas que não existem, não. Fala o que está dentro da Bíblia. Então, por isso que a gente, tem que prestar atenção. Ler a palavra, mas é ler e reler e meditar. Não sei lá, Deus é nosso recurso, fortaleza, socorro, não angústia, amém. Você não vai, não vai entender nada, não vai ser, tá perdendo tempo. Tem certas coisas que a gente tem que ler, ou ler uma vez, não entendi, ler novamente, foca ali naquela palavra até você entender o que está escrito, o que significa isso aqui. Aí quando você entendeu direitinho, aí sim você lê em outra parte. E assim é em toda leitura que a gente faz. Igual eu já terminei de falar agora há pouco, é a Bíblia, é revista, é livro, é jornal. Presta atenção nas notícias. Quando você ouvir uma notícia, não vai sair espalhando fofoca, por exemplo. Quando a pessoa vem falar abobrinhas, você vai ouvir, porque você não está surdo, você vai ouvir. Mas você vai filtrar. Não, será que isso é verdade? Verifica primeiro se tem fundamento, porque senão você vai prejudicar uma pessoa inocente por calúnias, por difamação. E não pode, a gente tem que ouvir, Deus deu dois ouvidos para nós, né? Duas orelhas, né? Para a gente ouvir. E a boca é só uma, quer dizer, você ouve, mas na hora de falar tem que diminuir, né? Isso é. Então a gente tem que prestar atenção. Então é isso aí que eu queria falar com vocês. O meu muito obrigada a todos vocês brasileiros, a vocês que são os meus amigos aqui da plataforma, o meu muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês, aos meus amigos estrangeiros. Eu agradeço a todos. Então é isso aí. Deus abençoe a todos vocês, certo? E como de costume, né? Não tem jeito. Vou usar aqui meu óculos. Então é isso aí,